Oi, gente, a aula de hoje é sobre isomorfismos. Um isomorfismo vai ser simplesmente um homomorfismo objetor. O primeiro exemplo é o do Z2 e o do grupo H, 1 menos 1 com o produto. Esse H é um subgrupo dos inteiros. Esse homomorfismo vai levar o 0 barra no 1 e 1 barra no menos 1. Ele vai ser um homomorfismo de fato, pois 0 barra mais 0 barra é 0 barra, e aqui 1 vezes 1 é 1. E 0 barra mais 1 barra é 1 barra, e 1 vezes menos 1 é menos 1. E 1 barra mais 1 barra é 0 barra, e menos 1 vezes menos 1 é 1. Além disso, ele é claramente uma bijeção, porque leva dois elementos diferentes em dois diferentes, e esses dois aqui são atingidos. Então a gente diz que o Z2 é isomorfo a H. E na verdade, se você pegar um grupo K com dois elementos E e A e fizer a tabela da operação dele, só tem uma tabela possível. Porque o E sendo elemento neutro, a linha e coluna do E tem que ter o E e o A nessa ordem. E o produto de A com A tem que ser E, porque não pode ser A. Então a única tabela possível de um grupo de ordem 2 é essa. E você vê claramente que é a mesma tabela de operação, ou do Z2 ou do H. Então, qualquer grupo de ordem 2, ou seja, qualquer grupo com dois elementos, é isomorfo a Z2. Um outro exemplo é o Z3 e o grupo H das rotações do triângulo equilátero, que também tem três elementos. Aqui eu montei a tabela do Z3 e montei a tabela das rotações do triângulo equilátero com a composição. R0 é a identidade, R1 é a rotação de 1/3 de volta, no sentido anti-horário, e R2 é a rotação de 2/3 de volta, no sentido anti-horário. Então, R0 é o elemento neutro do H, e R1 vezes R1 é R2, R1 composto com R1 é R2, R1 composto com R2 é identidade, porque você deu 1/3 de volta depois 2/3 de volta. R1, R2 é identidade, R2, R1 também é identidade. E R2 composto com R2 é R1, porque 2 vezes 2/3 de volta vai dar 1/3 de volta. Agora você monta a função de G em H, que leva o 0 barra no R0, 1 barra no R1, e o 2 barra no R2. Para verificar que é um homomorfismo, você teria que fazer todas as somas possíveis aqui no Z3, fazer a imagem e depois fazer lá também todas as composições possíveis aqui no H e verificar se isso dá a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que verificar se as tabelas são a mesma, quando você troca o 0 barra por R0, 1 barra por R1 e o 2 barra por R2. E aqui é fácil verificar que são, porque o 0 barra aparece aqui no começo, depois é o último da segunda linha, depois está no meio. Então aqui está o R0, 1 barra está no mesmo lugar do R1, e o 2 barra está na antediagonal, e é o mesmo lugar onde está o R2. Então isso aqui de fato é um homomorfismo. Ele claramente é uma bijeção, porque é uma função de um conjunto com três elementos e outro conjunto com três elementos e é injetora. E mais que isso, se você pegar um grupo qualquer com três elementos e montar a tabela da operação dele, você vai ver que só tem uma tabela possível, do mesmo jeito que a gente fez com dois elementos. E a tabela tem que ser essa. Tanto desse ou desse, tanto faz, só vai trocar os símbolos. Então, qualquer grupo com três elementos é isomorfo a Z3. Acabamos de ver que grupos de ordem 2 e 3 são essencialmente únicos. Nos próximos exemplos, a gente vai ver que grupos de ordem 4, na verdade, têm de dois tipos. Primeiro, considere o Z4 com a soma módulo 4 e o grupo de rotações do quadrado. São 4 rotações: a identidade,
a rotação de 90 graus, a rotação de meia volta e a rotação de 3/4 de volta. E com a composição dessas rotações você vai ter um grupo. Chama esse grupo de H. Agora defina a função que leva o 0 barra na identidade, o 1 barra na rotação R1, o 2 barra na rotação R2 e o 3 barra na rotação R3. Eu convido vocês a fazer a tabela de operações do G e do H. Faz a tabelinha e você vai ver com essa tabela que o F é um homomorfismo. Você verifica isso olhando para a tabela e vendo que ela é essencialmente a mesma. Só troca as letras. Então F é um homomorfismo. Mais ainda, ele é um isomorfismo, porque é uma função de um conjunto com 4 elementos e outro conjunto com 4 elementos e é claramente bijetora. Então a gente tem um isomorfismo entre Z4 e esse grupo H que eu acabei de definir. Nesse exemplo, considere o grupo G', que é o produto direto de Z2 por Z2, ou seja, tem como elementos 0 barra 0 barra, 0 barra 1 barra, 1 barra 0 barra e 1 barra 1 barra. E a operação aqui é a soma módulo 2, coordenada coordenada. Considere também o grupo H', que é formado por 4 funções de R' e R', dadas do seguinte modo: F0 é identidade, F1 de x é 1 sobre x, F2 de x é menos x e F3 de x é menos 1 sobre x. E considere a função de G' H', que leva 0 barra 0 barra em F0, 0 barra 1 barra em F1, 1 barra 0 barra em F2, 1 barra 1 barra em F3. Para verificar que essa função é um homomorfismo, você tem que fazer a tabela das duas operações. Uma tabela 4x4 para uma e a 4x4 para outra. E verificar que as duas tabelas são essencialmente a mesma. Só troca os símbolos. Isso significa que F é um homomorfismo. Mais ainda, ele é um isomorfismo, porque esse aqui é uma função bijetora. Então, F é um isomorfismo de G' e H'. Portanto, G' é isomorfo H'. Agora você consegue argumentar que o G não é isomorfo ao G'. Basta você comparar a tabela do G, o Z4, com a tabela do G'. Por exemplo, você pode verificar que todos os elementos de G' têm ordem 2, enquanto em G tem elementos de ordem 4. E a gente vai mostrar que um isomorfismo preserva a ordem dos elementos. Então, o G não pode ser isomorfo ao G'. Agora, com um pouco mais de cuidado de trabalho, só usando os axiomas de grupo, quando você tenta montar uma tabela de um grupo de ordem 4, você não tem muitas opções. Ao tentar montar, você verifica que só tem essencialmente duas opções. Ou a tabela vai ficar igual à tabela do G, ou a tabela vai ficar igual à tabela do G'. A menos de troca de símbolos, é claro, e troca de ordem dos símbolos. Então, qualquer grupo de ordem 4, ou isomorfo ao G, o Z4, ou isomorfo ao G', que é o Z2 ou Z2. E o G não é isomorfo ao G'. Portanto, grupos de ordem 4 têm de dois tipos. Agora um exemplo de isomorfismo. Considere GH grupos e G cartesiano H o produto direto deles. E a função do grupo 1 cartesiano H em H, que leva a 1H em H. Isso é um homomorfismo, você pode mostrar, e além disso ele é claramente um isomorfismo. Então 1 cartesiano H é isomorfo a H. Agora, se o G é igual a H, defina a diagonal, que são os elementos de G cartesiano G, que tem a primeira e segunda coordenadas iguais. Você consegue mostrar que isso é um subgrupo de G, e você pode definir um homomorfismo da diagonal delta em G
que leva o par G, G em G. E isso vai ser um isomorfismo, porque é injetor, porque a imagem de G, G e G', G' são G e G', e eles são iguais quando o par que você começou são iguais, e é claramente sobre ejetor, porque cada G é imagem do G, G, que está na diagonal. Então a gente tem um isomorfismo entre a diagonal e o G. Agora um exemplo de um isomorfismo entre grupos de ordem 4. Vamos considerar o grupo G das partes de AB, que é o conjunto formado pelo vazio, conjunto que só tem um A, conjunto que só tem um B e conjunto que tem A e B. Vamos considerar ele como grupo com a diferença simétrica. E vamos considerar o grupo H, formado por 1 barra, 3 barra, 5 barra e 7 barra, com a multiplicação módulo 8. Aqui eu fiz a tabela das duas operações. Para fazer a tabela da diferença simétrica, você pode lembrar, por exemplo, que a diferença simétrica de um conjunto com o vazio ou do vazio com o conjunto é ele mesmo. A diferença simétrica de A e B é igual à diferença simétrica de B e A. E a diferença simétrica de um conjunto com ele mesmo é vazio. Aqui na tabela, você nota que o vazio serve como elemento neutro na operação do G. E o 1 barra serve como elemento neutro na operação do H. Porque a operação do H é multiplicação, então o 1 serve como elemento neutro. E na diferença simétrica, a gente viu aqui que a diferença simétrica do vazio com alguém é esse alguém. Além disso, você percebe que essas tabelas, na verdade, são uma só. Só troca os símbolos. O 3 barra pelo A, o 5 barra pelo B e o 7 barra pelo AB. Então, você pode considerar o homomorfismo, que vai de G e H, leva o vazio no 1 barra, o conjunto que só tem o A no 3 barra, o conjunto que só tem o B no 5 barra e o conjunto que tem o AB no 7 barra. O vazio é o neutro do G, o 1 barra é o neutro do H. Isso aqui é claramente uma objeção e é um homomorfismo porque a gente conferiu que as tabelas são essencialmente a mesma. Então é um isomorfismo entre G e H. Portanto, G e H são isomorfos. Agora veremos uma propriedade dos isomorfismos que a gente já estava usando implicitamente, que é que eles são uma relação de equivalência entre os grupos. Então a gente tem que mostrar que a relação de grupos, que um grupo está relacionado com o outro somente se eles são isomorfos, é uma relação de equivalência. Então a gente tem que mostrar que essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. A reflexividade é fácil, porque a identidade é um isomorfismo de um grupo nele mesmo. Agora, a transitividade, você começa com um grupo G isomorfo a um H e um H isomorfo a um K. Então você tem dois isomorfismos, F e G. Agora você faz a composta G bola F, vai dar um homomorfismo de G em K, pelo que a gente viu na última aula. Além disso, F e G são injetores, então G bola F é injetor, e F e G são sobrejetores, então G bola F é sobrejetor. A gente também viu isso na proposição da última aula. Portanto, G bola F é um isomorfismo entre G e K. Para provar a simetria, a gente começa com o isomorfismo F de G para H e temos que construir um isomorfismo de H para G. Como F é um isomorfismo, ela é uma objeção. Então possui uma função inversa, f menos 1, que vai de H para G. Essa vai ser a candidata natural ao isomorfismo que a gente está procurando. Só falta verificar que essa f menos 1 é um homomorfismo. Para isso, a gente começa com xy em H e tem que mostrar que f menos 1 de xy é f menos 1 de x vezes f menos 1 de y. Como a f é sobrejetora, esses x e y de H eles são imagem de alguém de G.
Digamos, x é f de A e y é f de B. Então, f é menos 1 de xy é f é menos 1 de f de A vezes f de B. Mas como f é um homomorfismo, isso é f é menos 1 de f de AB. Agora, a composta de f é menos 1 com f é a identidade. Então, essa conta dá AB. E como x é f de A, o A é f é menos 1 de x. E do mesmo modo, o B é f é menos 1 de y. Então, a gente provou que f é menos 1 de xy é f é menos 1 de x vezes f é menos 1 de y, que é o que a gente queria. E isso termina a prova da proposição. Agora vamos definir um novo objeto, a translação. Seja G um grupo e A um elemento seu. Então, a translação à esquerda por A é a função que leva x em AX. E o conjunto das translações à esquerda é o conjunto dos ΔA com A em G. A gente denota esse conjunto por T de G. Um exemplo em Z3. O Z3 é o conjunto com 0 barra, 1 barra e 2 barra, e ele é grupo com operação de soma módulo 3. O conjunto das translações à esquerda tem 3 elementos, e são eles a translação por 0 barra, a translação por 1 barra e a translação por 2 barra. A translação por 0 barra é você somar 0 barra à esquerda. Então, isso vai dar identidade, porque somar 0 barra não faz nada. E aqui eu escrevi a translação por 1 barra à esquerda, é somar 1 barra à esquerda, e a translação por 2 barra é somar 2 barra à esquerda. Por exemplo, a translação por 1 barra leva o 0 no 1, o 1 no 2 e o 2 no 3. Um resultado elementar é que a translação à esquerda por um elemento é uma objeção. Isso é claro, pois se você tomar o inverso do elemento A e fizer a translação à esquerda por A menos 1, a composta dessas duas translações vai ser primeiro multiplicar a esquerda por A e depois multiplicar a esquerda por A menos 1. E na outra ordem, multiplicar primeiro a esquerda por A menos 1 e depois multiplicar a esquerda por A. Então, ambas vão dar identidade. Ou seja, a translação pelo inverso de A é o inverso da translação por A. Portanto, a translação por A é uma objeção. Mas que fique claro que a translação não é um homomorfismo de grupos. Nunca é um homomorfismo de grupos, a não ser que o A seja identidade. Porque essa translação sempre leva a identidade em A. E a gente já viu que um homomorfismo de grupos tem que levar a identidade na identidade. Então, a translação só é um homomorfismo de grupos quando ela é identidade, que é quando o A é identidade. Agora a gente vai mostrar que o conjunto das translações à esquerda de G é um grupo. Lembra que cada translação individualmente não é um homomorfismo de grupo, mas o conjunto delas vai ser um grupo com operação de composição de funções. Primeiro, o conjunto das translações à esquerda é fechado pela operação de composição, porque a translação de A a B é a translação de A composta com a translação de B. Então, a composta de translações é ainda uma translação. Além disso, a identidade é uma translação à esquerda. Translação à esquerda pelo elemento neutro. Também existe o inverso da composição dentro lá do conjunto das translações. A gente já viu que a translação do inverso é o inverso da translação. Além disso, a composição é sempre associativa. Então, em particular, quando restrito aqui ao conjunto das translações à esquerda, ela continua associativa. Então, o conjunto das translações é fechado pela composição. Portanto, a composição é uma operação sobre o conjunto das translações e a gente verificou que a composição satisfaz os 3 axiomas de grupo. Portanto, o conjunto das translações é um grupo. Agora a gente vai mostrar um resultado muito importante, que é o teorema de Cayley, que diz que qualquer grupo é isomorfo ao seu grupo de translações à esquerda. E, em particular, se o grupo é finito, ele é isomorfo a um subgrupo
do grupo das permutações de n elementos. Primeiro, para verificar que o grupo é isomorfo ao seu grupo de translações, basta você olhar para a função que leva cada elemento do grupo na translação à esquerda por esse elemento. E pelo que a gente já fez, fica claro que isso aqui vai ser um homomorfismo de grupos. E além disso, ele vai ser uma objeção. Porque se a translação à esquerda por A é igual à translação à esquerda por D, então AX é igual a BX para cada X em G. E pela lei do corte, o A é igual a B. Então é injetora e também é sobrejetora pela definição do conjunto das translações à esquerda. Portanto, isso aqui dá um isomorfismo de G no seu conjunto de translações à esquerda. Agora, se o grupo G é finito de tamanho n, então ele é isomorfo ao seu grupo de translações e cada translação à esquerda é uma objeção dos n elementos de G. Então, ele é um subgrupo do grupo das permutações de n elementos. Portanto, o G é isomorfo a um subgrupo de Sn, para qualquer G finito de ordem n. Com isso, a gente acaba a aula de hoje e é isso, pessoal.